Marcos capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos com atenção. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da palavra poderosa do Senhor. Palavra essa que muda e transforma o mais pecador dos homens. Palavra essa que é o teu evangelho e que é poder do Senhor para falar a nós nessa noite. A minha oração, Deus, e a minha súplica é que eu possa ser um simples servo, um instrumento do Senhor nessa noite. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração de forma profunda, nos exortando, nos consolando, renovando a nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. É assim que nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 15, do verso 16 ao verso 21. O tema, queridos, dessa exposição, ou da exposição desta noite, é o Deus humilhado. O Deus humilhado. Eu quero começar lendo o relato de uma história real, que diz assim: minha história, diz Vanessa Reisner, minha história começa na Índia, onde fui gerada por pais cristãos. Quando criança, contraí poliomielite, muito tempo depois dela ter sido praticamente erradicada. Como o médico nunca tinha visto poliomielite antes, ele me diagnosticou errado e prescreveu o tratamento incorreto. Dentro de um dia, eu estava totalmente paralisada. Nos mudamos para Londres, onde aos 11 anos fiz minha primeira cirurgia e aos 13 anos já tinha passado por 21 operações. Me mudando para o Canadá e posteriormente chegando aos Estados Unidos. Deus me encontrou na minha amargura e entreguei minha vida a Ele. Depois de 3 ocasiões de gravidez mal sucedida, estava grávida de novo com um filho que descobrimos que nasceria com um sério defeito cardíaco. Ele nasceu, mas aos 2 meses morreu por um erro médico durante a cirurgia. Depois fui mãe de uma menina e mais 2 meninos. Vários anos depois, desenvolvi uma dor inexplicável no braço e fui diagnosticada com síndrome pós-poliomielite. Esta doença é progressiva em dor e fraqueza, o que pode resultar em tetraplegia. Depois de anos se adaptando a essa nova vida, cheia de limitações, meu marido decidiu deixar a nossa família. Vanessa Reisner. Ela conta essa história no livro da editora Eden, chamado As Cicatrizes que Me Moldaram. Entrando para o nosso texto, e fique com essa história real, nós vamos voltar nela, mas entrando no texto da noite em Marcos capítulo 15, do verso 16 a 21, nós temos aqui aquele que é a exata expressão do ser de Deus, a exata expressão do ser de Deus, a expressão perfeita da sua glória. Cristo, o unigênito, ele tornou-se objeto de zombaria, humilhação e vergonha.
Jesus, ao invés de ser conduzido para a crucificação, ele é antes levado à residência oficial. Neste local, o nosso Senhor, ele foi personagem de uma peça idealizada e realizada pelos soldados romanos. Marcos, ele é intencional em nos mostrar que essa humilhação foi pública, quando ele coloca no texto, no versículo 16, e reuniram todo o destacamento. O destacamento romano, do exército romano, o destacamento romano ele era composto em média de 600 soldados. Talvez nesse momento aqui não estivesse todos os 600 soldados, mas muitos soldados presenciaram essa humilhação que nós lemos aqui. Jesus não foi humilhado por 2, 3, 10 soldados em um quartinho no fundo da residência. Talvez quando a gente lê, a gente pensa isso, né? Eram uns 2, 3 soldados ali que vilipendiaram do nosso Senhor. Não, era um destacamento, quase 600 soldados. Um teólogo chamado Mullohen, ele diz o seguinte: Jesus foi o personagem de uma paródia para ridicularizar o patético rei da Galileia. Na peça de teatro dos soldados romanos, o Deus cheio de glória e majestade foi o personagem escarnecido. O que isso deve nos ensinar? Que muitas vezes a gente sente vergonha de se declarar evangélico. Muitas vezes, dependendo do contexto onde nós estamos, nós sentimos vergonha de dizer que nós somos cristãos, que nós somos discípulos de Jesus. E isso muito porque estamos em um mundo que ridiculariza a nossa fé. Nós temos peças de teatro, nós temos shows de stand-up, nós temos reels nas mídias sociais que ridicularizam o cristianismo, que fazem do evangélico e muitas vezes da figura pastoral e do evangelicalismo de um modo geral algo cômico. Cristo não teve vergonha de ser publicamente humilhado por causa do seu amor a nós. Isso deve nos ensinar a não sentirmos vergonha daquele que foi escarnecido por amor de nós. Marcos mostra que colocaram um manto de púrpura em Jesus. Um manto real, uma roupa cara, uma roupa difícil de ser produzida, uma roupa que não era qualquer pessoa que utilizava. Os soldados romanos não pouparam gastos para humilhar o nosso Salvador. Na cabeça do Rei do Universo foi fincada uma coroa, não de ouro nem de louros, mas de espinhos. E com isso o sangue escorreu pela face de Jesus. Uma nítida demonstração de zombaria para com aquele que era considerado o rei dos judeus, o Messias esperado e prometido. A cruz e os espinhos usados na morte e na humilhação de Jesus são marcas de maldição. A produção de espinhos é fruto da queda, a gente sabe disso, Gênesis nos fala sobre isso. E a cruz, o madeiro, a marca de uma maldição espiritual. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Abra comigo. Deuteronômio capítulo 21. Versículo 22 e 23. Deuteronômio 21, versos 22 e 23 diz assim: Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança.
Cristo foi feito maldito de Deus. Paulo fala isso em Coríntios. A paródia romana, ela continua em Marcos capítulo 15. Versículo 18 diz assim: salve, rei dos judeus. Uma saudação real, usada para escarnecer. Uma saudação reverente, usada como forma de zombaria e desprezo. Marcos não menciona, mas o evangelho de Mateus sim. Havia um pedaço de pau nas mãos de Jesus, simbolizando o cetro usado pelos reis. Coloca-se um pedaço de pau na mão de Jesus, simbolizando o cetro. Coloca-se a manta de púrpura, simbolizando uma vestimenta real. Coloca-se uma coroa de espinhos. Jesus estava sendo zombado. Jesus estava sendo escarnecido. O Filho de Deus estava sendo humilhado. Sabe o que isso deve nos ensinar? Não é a humilhação, não é a zombaria, não é sermos envergonhados que define quem nós somos. Jesus não deixou de ser Deus, não deixou de ser Filho de Deus, não deixou de ser o Rei do Universo. A palavra final não pertence aos acusadores, a palavra final não pertence aos inimigos, a palavra final não pertence aos imperadores, a palavra final não pertence a Pilatos, a palavra final não pertence aos poderosos dos nossos dias. Jesus foi entregue injustamente, foi preso injustamente, teve um julgamento injusto e agora injustamente foi humilhado. Mas o corpo, agora dilacerado pelos chicotes, a cabeça ferida pelos espinhos, o rosto ensanguentado, não ficaria assim. O corpo seria transformado, Jesus seria exaltado como a cabeça da igreja, e o seu nome seria sobre todo nome. O rosto, antes molhado pelo sangue, brilharia mais que o sol. A injustiça e o mal não teriam a palavra final. Afinal, o próprio Pai, Deus Pai, já havia pronunciado: este é o meu Filho amado. O fato de ser amado não livrou Jesus da humilhação. O fato de ser o Filho amado não livrou Jesus da vergonha e da zombaria. Veja, bateram na cabeça de Cristo com paus, cuspiram nele. E sabe, os historiadores, eles vão nos ensinar que nos tempos de Jesus, a realeza era reconhecida e recebida com um beijo. Essa era a maneira, a forma de homenagear os reis da época. Cristo recebeu não um beijo, mas um cuspe. E quando foi beijado, não foi para ser reconhecido ou homenageado, mas para ser entregue pelo traidor. Verso 19: pondo-se de joelhos, o adoravam. Tortura, escárnio, falsa reverência, falsa adoração. No teatro romano dos soldados, o rei do universo é ridicularmente ou ridicularizadamente adorado. Aquele que era amado do Pai foi humilhado pelos homens. O Criador do homem foi desprezado por aqueles que Ele mesmo trouxe à existência. O fato de Deus Pai afirmar: este é o meu Filho amado em quem me agrado, não impediu Jesus de passar pela humilhação, vergonha, zombaria, tortura, e tudo isso de forma pública, para quase 600 pessoas. Irmãos, o que isso precisa nos ensinar? Isso precisa nos ensinar que as circunstâncias não devem ser o parâmetro para pensarmos acerca do amor de Deus por nós. Na humilhação, Jesus não deixou de ser amado.
Você em seus sofrimentos e humilhação continua sendo o alvo do amor imutável do Senhor. Abra comigo em Malaquias capítulo 1, último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Verso 1 a 3. Malaquias 1, de 1 a 3. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Volta para Marcos. O profeta Malaquias, ele afirma para o povo de Deus o seguinte: o Senhor ama vocês. Deus ama vocês. E o povo de Deus, ao contemplar as circunstâncias, eles respondem, em que nos tens amado? Quando Deus levantou Malaquias, o profeta, o templo de Jerusalém já tinha sido reconstruído. Primeiro templo. Esdras já havia liderado o retorno de alguns judeus da Babilônia para Jerusalém, bem como Neemias. O muro de Jerusalém já havia sido reconstruído. O ponto é, não é de hoje que os filhos de Deus tentam medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Israel foi invadida, destruída, templo destruído, muro destruído, pessoas passando fome. Jeremias, no seu livro de Lamentações, fala que os seios da mulher estavam secos e as crianças passavam fome. E Deus levanta um profeta e vira e fala para o povo, Deus ama vocês. E o povo olha para as circunstâncias e diz, em que Deus tem nos amado? Olha a nossa situação, olha tudo que a gente passou, olha tudo que os inimigos fizeram. Em que Deus tem nos amado? Não é de hoje. Porque os filhos de Deus tentam medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, Deus me ama. Quando as coisas estão ruins, é sinal de que Deus não está me amando tanto assim. A grande questão, irmãos, é que o sofrimento de Jesus, a humilhação de Cristo, deve nos mostrar que o sofrimento e tempos de vergonha não sinalizam a falta do amor de Deus. Se o amor de Deus não é medido pelas circunstâncias, se Jesus foi publicamente humilhado e duramente torturado, isso nos mostra que o plano de Deus estava em andamento. Por isso, sofrimentos e lutas não são sinais de que Deus perdeu o controle, pelo contrário, tudo isso está dentro da soberania do Senhor. Um homem desconhecido da cidade de Cirene, que é a atual Líbia, ficou conhecido por ajudar Jesus a carregar a cruz, versículo 21. Apenas a parte transversal da cruz pesava em média 30 quilos. Marcos nos mostra que nos tempos de Jesus, quem duvidasse da morte de Jesus poderia procurar um homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre e pai de Rufo. Nos tempos de Jesus, se alguém duvidasse de que de fato Jesus teria sido crucificado, o que Marcos está dizendo? Procura Simão Cirineu. Olha, procura aquele homem que é pai de Alexandre e pai de Rufo. Ele vai provar para vocês que Jesus foi crucificado. Ele até ajudou a carregar a cruz. Sabe, queridos, Marcos deseja nos ensinar que Simão Cirineu, ele é o símbolo ou a imagem visual do verdadeiro discipulado. Ou o que o discipulado exige de todos nós, carregar a cruz, sofrer com Cristo, participar da vergonha, participar da humilhação, participar da zombaria. Crianças, prestem atenção. Você sente vergonha de falar que é evangélico?
Ou alguma vez você talvez achou que Deus não te amasse tanto assim, porque você estava muito triste, ou você queria alguma coisa e aquilo que você queria Deus talvez não deu, ou porque você estava muito triste e queria ficar alegre e não conseguiu. A gente está vendo, crianças, que Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Ele sofreu, Ele apanhou, Ele foi envergonhado, Ele foi humilhado, as pessoas riram da cara dele. E tudo isso não significou que Deus deixou de amar Jesus. Então, adultos e crianças, quando a gente estiver sofrendo, passando por algum momento de vergonha por causa da nossa fé, triste, com medo, apreensivo, preocupado, lembre-se, isso não é sinal de que Deus deixou de nos amar ou que Deus se esqueceu de nós. Sabe, irmãos, se nós somos discípulos de Jesus, nós passaremos por momentos de humilhação. Lá vem o crente. Lá vem aquele que o pastor fez a lavagem cerebral. Lá vem o santinho. Por vezes seremos envergonhados, zombados, escarnecidos, expostos. Mas em meio a tudo isso, sempre seremos amados. Se você nunca passou por isso, repense o seu cristianismo. Repense se de fato você tem sido sal da terra e luz do mundo. Repense se você não tem vergonha de se declarar um cristão. Repense se você não tem vergonha de se posicionar de acordo com o Evangelho porque você não quer ser exposto, porque você não quer ser ridicularizado, porque você não quer ser envergonhado no seu ambiente de trabalho. Lembrar dos sofrimentos de Jesus precisa trazer consolo ao nosso coração. Em nossos sofrimentos, trazer ao coração tudo o que Jesus suportou por amor, deve nos fazer conscientes de que mesmo em meio ao sofrimento ou vergonha, somos amados pelo Senhor e por isso jamais abandonados. Quando passarmos por momentos de reveses, injustiças, sofrimento físico, sofrimento emocional, lembremos-nos daquele que não merecia, mas que tudo suportou até o fim, por amor. Nós não cantamos aqui? Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando, para resgatar-nos, Ele, humilde, se encarnou, derramou o precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Se Deus nos deu o seu Filho, se Deus entregou o Filho à morte, se Deus planejou a humilhação do Filho por amor à igreja dele, por que pensamos que nos nossos sofrimentos, vergonha e humilhação, por que pensamos que quando somos injustiçados, não somos amados por Deus? Deus nos deu o Filho. Lembra da história de sofrimento da Vanessa Reisner? Acho que é assim que fala. Olha o que ela nos diz no livro. A graça sempre cura mais profundamente, mas a graça é uma cura invisível. Para alguém de fora, nada parece diferente. A vida ainda parece despedaçada e Deus pode parecer distante. A graça nos dá coragem para enfrentar qualquer coisa, curadas de dentro para fora. Pois essa cura não é só para esta vida, mas para a próxima, para a vida eterna. Implorei a Deus para não tirar a vida do meu filho. Horas depois da minha oração, segurava o cadáver dele no hospital. Deus não tinha trazido cura para as minhas doenças. O tanto que eu implorei, anos depois disso,
Clamei a Deus para trazer meu marido de volta. Quando ele deixou nossa família, fiquei arrasada. Eu tinha certeza de que Deus restauraria a nossa família, mas a restauração nunca chegou. O que eu não sabia que quando Deus negou cada pedido, Ele estava fazendo algo muito mais profundo em minha vida. Todos os dias tinha que clamar a Deus por misericórdia. Todos os dias tinha que pedir força ao Espírito Santo. Todos os dias eu tinha que me apegar a Jesus. E sabe o que Deus sussurrava em meu coração? Vanefa, eu sou o suficiente. Se nenhum dos seus sonhos se tornar realidade, eu sou o suficiente. Se a sua saúde apenas deteriorar, eu sou o suficiente. Se seus filhos se rebelarem contra mim, eu sou o suficiente. Se você nunca se casar novamente, eu sou o suficiente. Se o seu ministério não florescer e você nunca ver os frutos dele, eu sou o suficiente. Se o seu sofrimento continuar dia após dia e você nunca enxergar um propósito nele, eu continuo sendo suficiente. Foi então que eu aprendi que o sofrimento e os não de Deus são na realidade presentes, dádivas. Irmãos, como uma mulher tão sofrida chega nesse nível de maturidade espiritual? Ela entendeu que é olhando para os sofrimentos de Jesus, para a humilhação de Jesus, para a cruz de Cristo, que nós somos consolados em meio aos nossos sofrimentos. Os irmãos da música podem vir. Romanos capítulo 8 diz assim, nós lemos esse texto na liturgia, e eu quero lê-lo novamente. Eu quero ler o texto novamente. Romanos 8, versículo 31, abre lá comigo. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é o seu sofrimento, não é a humilhação, não é a vergonha, não é a exposição, não é o medo, não é a ansiedade, não é a depressão, não é o problema financeiro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. O Cristo humilhado é a grande prova de que o sofrimento não significa ausência de amor,
O sofrimento significa o cumprimento de algo maior. O domingo da ressurreição só vem depois da sexta-feira da humilhação. A glória só resplandece depois da vergonha e da zombaria. Só em Jesus podemos encontrar esperança no sofrimento. Só em Jesus podemos caminhar sem medo, ainda que sofrendo. Só em Jesus não existe culpa em mim. A minha fé, só em Jesus. A minha paz, só em Jesus. Só nele encontramos o verdadeiro amigo. Afinal, ele veio até nós. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou e Ele vem nos buscar. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver angustiado, quando você estiver com medo, olhe para Jesus. Ele sofreu. Ele foi escarnecido. Ele foi humilhado por amor. Cada chicote, cada cuspe, cada espinho entrando na cabeça do nosso Salvador, cada vergonha, cada palavra maldosa, é para que eu e você, quando passarmos pelas nossas humilhações, olhemos para Ele e lembremos que o Filho de Deus, em quem o Pai se agrada, foi zombado, para que eu e você um dia pudéssemos ser chamados amigos.